Vamos louvar o Senhor. Deus quer receber de nós um perfeito louvor, uma adoração, que só Ele é devido. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Amém? E assim que você for encontrando, quero convidá-la a se pôr em pé, para juntos fazermos a leitura desse salmo. Salmo de número 16, quando fala sobre o Santo de Deus. Guarda-me, ó Deus, por quem te me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Nós somos chamados de santos do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Algumas pessoas, se você pergunta assim, igual eu gosto de fazer essa pergunta na época em que eu estou ministrando discipulado, né? A primeira das perguntas maravilhosas que eu fiz foi assim: você é santo? Algumas pessoas olhavam assim: não, eu não sou santo não, pastor. Eu tenho um monte de defeito. Eu quero dizer, quem é que não tem defeito? Santo, entenda isso. Isso é algo muito importante. A palavra santo tem um significado, primeiro, de separado. Segundo o nosso entendimento, é preciso que nós tenhamos consciência de quem está dentro de nós. E quem está dentro de nós, que nós convidamos, é Jesus Cristo. Então, não é pela sua força, não é por aquilo que você faz ou deixou de fazer, que você é santo ou não, mas por uma atitude sua, entenda bem, de convidar Jesus Cristo para habitar no seu coração. É isso que te torna santo. É isso que te torna santo, porque quem está dentro de você é quem te santifica, não por causa daquilo que você faz ou deixou de fazer. Então, você é o santo do Senhor. A palavra do Senhor fala: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Que o Senhor tenha prazer na sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, nós em nome de Jesus queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais, ó Pai, uma noite estarmos aqui na tua casa, Senhor. Sabemos, ó Deus, que há momentos extremamente difíceis, complexos, ó Pai, que nós vivemos dias difíceis, ó Pai, mas nós clamamos a Ti, Senhor, que nos abençoe. Abençoe, ó Pai, o culto dessa noite, repreenda todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração, à nossa mente, que o Senhor, ó Pai, use todos os momentos, todos os atos desse culto, para ministrar, ó Deus, a vida, ó Pai. E nós somos teus, Senhor. Por isso, nós dizemos muita vontade entre nós. Ó Deus, toca em nossa vida, muda-nos completamente.
verdadeiramente e seremos transformados pelo teu poder, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver vida santa. Nós clamamos a tua bênção sobre nós e que o Senhor, ó Pai, seja com aqueles que estão a caminho da tua casa. Nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Nessa noite em que nós somos chamados também para vir à casa do Senhor, no Salmo 32 o Senhor fala sobre bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Não existe preste atenção, não existe uma outra religião, não existe um outro Deus que pode perdoar pecados. Se você vai até o islamismo, você vai ver Maomé como um grande profeta. Ele não tem como perdoar pecados. Aliás, essa questão de pedir perdão a Maomé não existe. Isso é muito sério. Se você vai no budismo, você vai até Buda e você não consegue pedir perdão para Buda. Muito pelo contrário, o budismo vai falar assim, que você possa reencarnar para pagar os seus pecados que você teve nessa vida. Se você vai no espiritismo, da mesma forma, ele vai falar assim, você tem que reencarnar para você melhorar a sua vida na próxima reencarnação. Mas só em Jesus Cristo, só o único Deus que morreu a nossa morte ali na cruz, que Ele é poderoso para perdoar pecados, para aquele que realmente se arrepende de todo mal, aquele que deseja viver vida nova, aquele que fala com o Senhor, Senhor, eu não estou satisfeito com a minha situação de pecador, e eu quero mudança. Todo aquele que busca o Senhor com sinceridade, recebe do Senhor o perdão. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar a aproveitar esse momento fascinante, maravilhoso da liturgia, do momento do culto, para que você possa se apresentar a Deus, confessar os seus erros, as suas falhas e pedir a Ele para que passe o sangue dele sobre a sua vida, sangue poderoso para perdoar pecados. Curva a sua cabeça. Vamos ter um momento só sobre o Senhor, pedindo a Deus perdão pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Que bom que nós temos o Senhor Jesus. Que bom que nós podemos nos apresentar diante do Senhor, mesmo, ó Pai, com o rosto corado de vergonha, porque todos os nossos pecados têm nome, Senhor. Tu conheces todos eles. Mas, Senhor, é com sinceridade que nós nos ajuntamos diante do Senhor e pedimos, Pai, nos ajuda a vencer os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. E que possamos aprender com os erros e não voltar a cometê-los, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós. Muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que, ó Pai, tenazmente nos assedia, ó Pai, para cometer pecados. Pai, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, os inimigos da nossa alma nos cercam por todos os lados. Ó Deus, muitas vezes provocando, incitando, atentando, ó Pai. Senhor,
caiamos, ó Pai, na tentação. Senhor, mas se nós pecarmos, sabemos que temos diante de nós o justo e bom Deus, que morreu lá na cruz para nos perdoar. Visita cada irmão e irmã, ó Pai, que com sinceridade se achegue diante do Senhor e confessa os seus erros, que nós possamos receber do Senhor o perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu, como ministro do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, meu amado irmão, o perdão que há no nome do Senhor Jesus. Sejam perdoados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com alegria no nosso coração. Quero convidar você para se pôr em pé. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, segure suas mãos. Amados, nós temos sonhos. Preste muita atenção no que o pastor vai dizer. Nós temos sonhos para com essa igreja. Amém? Eu não ouvi um amém. Você também não sonha com a igreja, não? Nós sonhamos com essa igreja. E uma das coisas que nós sonhamos, nós estamos aí, antes ainda de entrar o verão, nós já estamos sofrendo com o calor. E eu confesso a vocês que eu sonho. Uma das coisas que eu tenho sonhado com essa igreja é que nós possamos ter na nossa igreja um ar-condicionado central. Amém, glória a Deus. Pessoal, vou falar de novo. Eu sonho, amados. Eu gostaria que você sonhasse também que nós tivéssemos um ar-condicionado central aqui na nossa igreja. Para que a gente possa ter, sim, um conforto maior, um conforto melhor. Que a gente possa acolher um bom visitante que chega aqui. Que ele não sinta calor, que ele sinta prazer em estar aqui. Então, amados, nós sonhamos com isso. Nós sonhamos com uma igreja melhor, uma igreja, uma frente de igreja totalmente espelhada, bonita. Sonhe comigo. Mas nós precisamos, entenda bem, a igreja, os recursos da igreja vêm de dízimos e oferta. É com aquilo que você tem. Nós não temos outro recurso. E é por isso que é importante que você participe, que você sonhe conosco. O dízimo e oferta faz parte da vida da igreja. Nós, como cristãos, nós precisamos fazer isso porque é bíblico. E eu quero, em nome de Jesus, te chamar, amados, a sonhar o sonho dessa igreja, a sonhar o sonho de Deus. E nós podemos fazer. Você crê nisso? Nós cremos nisso, que essa igreja, ela é só início do muito que o Senhor está fazendo. Afinal, nós fizemos 70 anos, né? E isso é nada diante da cristandade. É tão pequenos anos. Nós sabemos que nós vamos viver muito mais se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, né? E a gente espera que volte. Mas segure em suas mãos essa força, para que o Senhor abençoe sua casa, abençoe também a igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, ó Deus, cada irmão, irmã, ó Pai, cada dízimo, oferta, ó Deus, que se levanta nesse lugar, ó Deus, a fim de que possa, ó Deus, trazer sustento à tua casa, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu és, ó Pai, conhecedor de todas as coisas. E nós queremos abençoar, ó Pai, cada família representada, cada irmão e irmã, o seu trabalho, a empresa onde trabalha, Senhor, que haja de fato a prosperidade bíblica, ó Pai, sobre cada vida, ó Pai, cada irmão, sobre essa igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, colocando nas tuas mãos e te pedimos, Pai, para que o Senhor seja conosco, ó Deus, nos fortalecendo, Pai. Abençoa a saúde física, emocional e espiritual de cada irmão, ó Deus, cada um membro da igreja, ó Pai, cada pessoa, ó Deus, que vive aqui, a fim, ó Deus, de que possa, Senhor, de fato, ver as mãos do Senhor sobre a vida deles. Ó Pai, repreenda o devorador, como diz a tua palavra, e ó Deus, para aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, a promessa do Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus
e derrame bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com alegria e nós vamos ter a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas. Thank you.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, amados. Cadê as minhas crianças? Nós vamos ter o nosso culto. Cadê? Ei, que bênção. Vem. Vem, Benjamin. Vem. Vem, Benjamin. Olha lá, olha lá. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Amém? Senhor, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada uma dessas crianças, ó Pai, sobre o momento, ó Pai, que elas terão ali na sala, inspiradas pelo Senhor do Espírito, ó Deus, inspirando também para o professor, ó Deus, que elas sejam, ó Deus, extremamente abençoadas pelo Senhor. Nós oramos, colocando-as nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos lá, né? Vamos lá, minhas crianças. Eita, que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas desfruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual os homens sabem as coisas do homem, senão o próprio Espírito que Deus sabe? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Amém. Amados, a importância de termos a mente de Cristo. Senhor, nos abençoe. Fala o nosso coração, fala a nossa mente. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma-nos, ó Pai, segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Essa questão, hoje eu gostaria de falar sobre essa renovação da mente,
sobre a transformação que o Senhor faz na mente de todo aquele que permite ser tratado. Preste atenção nisso que o pastor vai dizer, porque isso é muito sério. Deus pode fazer qualquer coisa. Não há impossível para Deus. Mas Deus só transforma a mente do homem que permite que ele faça esse trabalho na vida dele. Deus não invade uma vida e transforma ela. Tudo que você pensa baseado na palavra. Quando nós nos convertemos, uma das coisas maravilhosas que nos é apresentada são os princípios da palavra de Deus, que vai nortear todos os nossos atos. Nós devemos e somos homens e mulheres da palavra. A nossa mente precisa ser renovada. E desde Adão e Eva, há uma luta entre aquilo que Paulo chama de espírito do mundo contra o espírito que provém de Deus. A carne milita contra o espírito de Deus e o espírito de Deus contra a carne, que são opostos entre si. Mas aí a gente vai ver o espírito do mundo muitas vezes agindo na vida das pessoas e as pessoas não tendo noção daquilo que está acontecendo, sem conhecimento. A igreja, mas mesmo formada de pessoas nascidas de novo, geradas de novo, não está fora dessa luta, não está isenta dessa batalha, muito pelo contrário, todos os dias. Amados, perguntinha simples, uma retórica, óbvio, para que você responda para você. Depois que você começou a caminhar com Deus, as suas lutas aumentaram ou diminuíram? Quer dizer que são coisas. Se falar que diminuiu, eu vou falar assim, o negócio está esquisito. Porque eu digo para você, quando vocês ouviram aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Essa é uma verdade. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, mais o outro lado vai se levantar contra nós. Isso é fato. E ainda hoje, cada um de nós deve se perguntar se nós estamos vivendo segundo a mente de Cristo. Para quê? Para que nós possamos experimentar justamente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor é muito claro, é muito evidente para mim. Quando eu cheguei aqui, e isso no livro de 2018, 2017, alguma coisa muito engraçada aconteceu. Eu falei com o pessoal assim, olha, eu gostaria muito que vocês estivessem gravando na mente e no coração de vocês 2 versículos. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Você lembra disso, Conceição? Você lembra que eu pedi, mas você não lembra de ter gravado. Então tudo bem. Mas eu pedi, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos 12, ele escreve essa carta aos Romanos, e ele fala algo muito importante sobre a nossa mente. Nesses versículos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto, aí só foi o primeiro versículo. Então, o culto, entenda bem, o nosso culto ao Senhor não é somente essa 1 hora que nós passamos aqui, não. Deixa eu te dizer, essa 1 hora que nós, entenda bem, preste atenção nisso, essa 1 hora que nós viemos aqui para a casa do Senhor, para juntos estarmos louvando o nome de Deus, isso é tempo de celebração. O culto ao Senhor é em todo momento da nossa vida. O culto ao Senhor
seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Aí no versículo 2, o apóstolo Paulo continua assim: mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Amado, todo aquele que se achega ao Senhor precisa ter a sua mente renovada, restaurada. Se preciso for, fala: Senhor, apaga tudo e coloca coisa nova. Precisa ter a mente transformada, e é altamente necessário. Cada igreja, irmão, deve se perguntar se está vivendo segundo o Espírito de Deus. Isso é algo que eu e você precisamos fazer. Senhor, será que Miqueias, no capítulo 6, depois você pode ler, não é agora, eu não pensei aqui, mas Deus vai me lembrando sobre isso. Hoje de manhã nós lemos na escola bíblica dominical, e essa palavra ela nasceu justamente do estudo da escola dominical, que foi maravilhoso. Não foi hoje de manhã? A escola foi bênção, a lição foi bênção. Nós estávamos falando sobre a questão de humildade, e eu quero dizer para você como isso foi fascinante. Por quê? Porque todas as pessoas, cada um de nós, precisamos nos perguntar justamente isso: Senhor, será que com o que eu estou vivendo, eu estou agradando o Senhor? Será que o Senhor olha para mim e o Senhor aprova a forma que eu estou vivendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, do jeito que eu responder às pessoas, da forma que eu lido com as demais coisas? Será que o Senhor se agrada de mim? Miqueias, ele justamente tinha essa preocupação: agradar-se ao Senhor de milhares de carreiras. Ele começa a fazer algumas conjecturas loucas, né? Senhor, será que o Senhor vai agradar de milhares de carreiras, de 10.000 viveiros de azeite? Será que se eu fizer isso, o Senhor vai se agradar? O Senhor fala assim: não, eu não quero muita coisa de você. Eu quero que você faça simplesmente 3 coisas: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Só isso. Você quer me agradar? Deus está falando conosco com a igreja. Você quer me agradar? Então, faça 3 coisas: pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Depois você pode ler isso, Miqueias capítulo 6, a partir do verso de número 4, 5 e 6. Depois você pode ler. Leia depois para você ver como Miqueias. Só que muita gente, ela acorda e ela nem pondera como ela está, de que forma que ela está vivendo. Há muitas pessoas que vivem a toque de caixa, deixa a vida me levar, e é um negócio de louco isso. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não se dão conta que o Senhor quer que nós tenhamos a nossa mente renovada. Entenda bem, é um equívoco, e aí a gente fala de mente no mundo, é um equívoco proferir orgulhosamente a sabedoria humana. Eu sou extremamente sábio, eu sou uma pessoa. Mas nós temos aqui vários profissionais de várias áreas, e infelizmente nós, seres humanos, o nosso ego é muito fácil de ser inflado. Quando alguém fala assim, né? Agostinho, o pão na padaria barulho menor de Juiz de Fora. Está igual a massa no pão.
isso é importante. Ué, seus pijamas de nas nuvens e nos deixem nas nuvens. Verdade? Não tem torneiro melhor do que você, mano. Pastor, eu sou bom, mas eu posso melhorar. Quero dizer para vocês uma coisa. Infelizmente, a sabedoria humana, ela muitas vezes infla o nosso ego, e a gente muitas vezes cai nessa mente e na mentira do mundo. E o mundo quer que a gente vá entrando nessa, e em lugar da sabedoria divina, para a solução de muitos problemas da vida, a gente quer resolver. E acha que pode resolver. Amados, em nome do Senhor Jesus, quero dizer para você que o conhecimento seduz. Seduz. Por quê? Eu quero dizer para vocês que nós, quando temos conhecimento demais, nós começamos a achar que nós resolvemos qualquer parada. Eu já vi muita gente assim. Incomodado com a tendência dos coríntios, no povo lá da cidade de Corinto, Paulo lembra o tempo em que estivera junto a eles. O apóstolo tinha tudo para se achar o máximo. No entanto, a sua atitude foi outra. Preste atenção. Por isso que eu pedi a vocês, deixa sua Bíblia aberta em Coríntios, em 1 Coríntios, porque a gente vai passear um pouquinho em algumas respostas do apóstolo Paulo. Eu queria que você fosse um pouquinho antes aí no capítulo 2, no verso 1, que diz assim, olha bem, eu, irmãos, quando fui ter convosco, o apóstolo Paulo falava aos coríntios, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Preste atenção. Eu vou falando aqui, mas eu vou citando algumas coisas muito importantes. Quem era o apóstolo Paulo? Ele era um doutor da lei, extremamente sábio. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem que tinha dupla nacionalidade. Ele era um camarada douto, ele era um camarada que onde ele chegava, ele falava. Mas ele está falando aqui para o povo de Corinto o seguinte: quando eu fui falar com vocês, eu não ostentei na linguagem de sabedoria humana de maneira alguma, porque decidi, olha bem, eu decidi, ele falando, nada saber entre vós, dele, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi a fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Olha o que ele diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quê? Do Espírito e de poder. Amados, quantas vezes nós tentamos resolver segundo a nossa sabedoria, mas o apóstolo Paulo está falando, não vou por meio de vocês para ostentar uma linguagem rebuscada, um negócio mais... Não. Eu quero falar uma linguagem que vocês entendam, mas ela cheia da unção do Senhor, para que vocês entendam que eu estou falando em nome de Deus. Amados, quantas vezes nós precisamos justamente viver dessa forma? Aí o verso 5 diz, para que a vossa fé, ela não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, vamos lá. Qualquer um que seja a profissão de vocês aqui, entenda bem, não é porque você vende o melhor pijama, ou faz o melhor pão, ou que é o melhor banquete. É porque à frente de tudo isso, existe um Deus que tem mudado a vida de vocês. Um Deus que sustenta tudo aquilo que vocês estão fazendo. Um Deus que cuida. Um Deus que age. Um Deus que abençoa. Um Deus que fala, pode ir meu filho ou minha filha, porque eu sou contigo. Essa é a verdade. É a mente que nós temos que ter. Amados, nós precisamos rejeitar toda essa arrogância, muitas vezes humana, que nos seduz. Não é agradável, amados, escutar
duvidar que nossas palavras, o nosso conhecimento não tem o valor que imaginamos. Algumas pessoas estudaram tanto, né? Algumas pessoas podem falar assim: poxa, mas eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e falar que tudo isso não vale nada. Eu falo para você, diante de Deus isso é nada. Diante de Deus isso é nada. Por quê? Porque o Senhor quer te usar sem nada disso. O Senhor está querendo que você abra bem a boca, porque Ele é quem vai encher. É Ele que vai fazer a obra através da tua vida, para a glória dEle. E isso, amados, como isso é importante. O povo sem Deus, de todos os tempos, não concordam que não deve apoiar suas escolhas na sabedoria dos homens. Não concordam nisso não. Hoje nós temos um bando de gente. Eu uma certa feita que eu fui batizar um filho de um médico. E é muito engraçado porque ele era, além de ser um médico atuante, ele era um cientista, era alguém que mexia com coisas extremamente profundas, alguém que vivia mexendo com vacinas e vai por aí afora. E eu batendo papo com ele. E ele virou para mim, em um certo momento da nossa conversa, ele falou comigo assim: pastor, eu não acredito da forma que vocês acreditam. Porque para mim tudo tem que ser, ou tudo tem que ter uma resposta científica. Eu falei com ele assim: então, vai ser muito difícil você acreditar em Deus, pois Ele está ouvindo a sua conversa e você não entende que Ele está aqui. É muito difícil você compreender o próprio Deus. Ele olhou para mim e realmente porque a arrogância dos nossos pensamentos muitas vezes nos leva à incredulidade. Essa é uma realidade. Há muitos, amados, tipos de poder, e hoje nós falamos sobre isso: poder intelectual, poder político, poder religioso, poder financeiro, etc. Mas sem o mistério de Deus, que é o Cristo crucificado, que Paulo falou aqui. Eu quero que vocês entendam quem foi o Cristo crucificado. Eu quero que você entenda que a sua vida depende do Cristo crucificado, que nada, entenda bem, nada você pode fazer sem Ele. Foi Ele quem disse: sem mim nada podeis fazer. Bichinho de Jacó. Quando Deus chama o povo dele, diz: escuta, você é o bichinho de Jacó. Você é nada. E hoje nós estamos falando sobre a questão de humildade. A etimologia da palavra humildade tem a ver com humus. Nós falamos sobre isso. Humus tem a ver com o quê? Quem sabe o que é humus aí, gente? Lembra? Esterco. Desculpa a palavra, mas é o cocô da minhoca. Humildade tem a ver com isso. E quando nós muitas vezes não vivemos essa humildade, é dizer: Senhor, eu sou barro, eu sou pó, e para lá eu vou voltar, e eu não posso acrescentar nada mais disso na minha vida. Ser humilde, amados, é entender que eu não sou nada sem Deus. É Deus que me torna algo. É em Deus que eu sou reconhecido. Porque você, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você pode ser até bom humanamente, mas sem Deus eu sou nada. E é preciso que nós entendamos isso. Não, entenda bem, amados, não há problema em conhecer. Muito pelo contrário, como é bom conversar com uma pessoa culta, como é bom conversar com uma pessoa que você vai conversar com ela
Entenda bem, qualquer assunto, talvez ela não tenha profundidade, mas ela possa dominar e ela começa a te perguntar de coisas que são concretas. Um assunto importante, legal, gostoso. Você passa horas conversando com uma pessoa assim. E eu quero dizer que isso não tem nada a ver, muitas vezes, com o conhecimento que você adquire na faculdade, nas escolas. Tem a ver com vida. Quando a pessoa entende que é humilde e precisa precisar mais sobre a sua vida. Quantos de vocês já conversaram com aqueles capiaus, aqueles povo lá da roça, que anda com um capim aqui assim? E quando ele começa a te falar de coisas que você não entende, ele começa a te falar assim, da época que tem que plantar o feijão, o milho, da chuva que está caindo, o que vai acontecer com a plantação. E você fica assim, porque muitas vezes você tem conhecimento com você. Ele vai falar das épocas, ele vai falar de história, das coisas que aconteceu, e você ainda continua assim, sem entender muita coisa, e muitas vezes te dá uma aula de vida. Como é importante, amados, nós temos conhecimento, mas o nosso conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, precisa ser ouvido de Deus. Nossa sociedade exacerbada ou exacerba o conhecimento como se fosse uma divindade a ser reverenciada. Seja esse conhecimento científico, filosófico, moral, eu quero dizer para você como isso é sério. É preciso que nós nos esvaziemos de todo o nosso ser, tudo aquilo que a gente sai para dar lugar a Deus. Muitas vezes Deus, por Jesus, ele não faz mudança, não entra numa vida, porque naquela vida não tem espaço para ele. A pessoa não dá espaço. A vaidade, o termo bíblico usado para exaltação, tem dividido igrejas, derrubado pastores, cegado membros de igreja. Quero dizer para vocês que é preciso que nós tomemos cuidado. Filipenses capítulo 2, verso 13. Nunca esqueça disso. Preste atenção. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Você está entendendo? É Deus quem efetua na tua vida tanto querer quanto realizar. Vou voltar a dizer para você, é Deus que realiza na tua vida tanto querer quanto realizar, porque se depender de você mesmo, você não faz nada. É Deus quem trabalha. Como isso serve? E aí, amados, o medo, a profundidade. Há muitas pessoas que elas vivem na superficialidade. E os coríntios estavam dessa forma, cheios ou em si mesmados, né? Mas quando o apóstolo Paulo esteve com eles não conseguiram acompanhar a profundidade do seu ensino, por mais que fosse um ensino simples. Eles não conseguiram, não. Preste atenção aí, ó. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Olha bem o que o apóstolo Paulo fala dos coríntios. Ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O povo não sabia, eles achavam que podia alguma coisa. Eles achavam que podia, mas entender, segundo a sabedoria deles. Os coríntios tinham uma percepção de si mesmo bastante equivocada. Achavam-se cristãos maduros. Eles se achavam maduros, mas não conseguiam acompanhar o raciocínio da pregação de Paulo. Paulo sempre
sempre sobre falar sobre o caminho mais excelente. Você pode ler isso em 1 Coríntios 12, 31, Filipenses 1, 10, Romanos, capítulo 2, verso 18. Ele falava sobre o caminho excelente, sobre modo excelente. Os coríntios, eles viviam num tempo de fórmulas religiosas, de marketing religioso, das chamadas religiões de mistério. Se você começa a pegar aqui o livro de Coríntios, o que eles queriam, olha, presta atenção, é ver o negócio bombar. Quem sabe vai ter um bocado de gente falando em mistério, vai ter um bocado de gente caindo. O povo estava pensando nesse mover. Entenda bem. Preste atenção no que o pastor vai dizer aqui. Isso aqui é algo que você vai se marcar na sua mente, no coração. Escuta. Se o Espírito Santo de Deus te mover, se o Espírito Santo te mover, para mim você pode plantar até bananeira. Se for o Espírito Santo de Deus. Mas se não for, você minimiza. E aí a gente vai ver que o povo de Gálatas, de Corinto, viveu mais ou menos assim. Eles pensavam nessas religiões de mistério e eles queriam aprofundar, não tem que ser, mas viviam tudo superficialmente. Aí eu vejo, entenda bem, eu não vou falar de religião A, B, C ou D, eu não vou falar. Mas eu vejo, a palavra do Senhor fala, pelos frutos vos conhecereis. A igreja que vive lá, ou irmãzinha, né? Que elas chamam de sapato de fogo e entrega profecia para todo mundo. A minha perguntinha é simples. Mas o que você tem feito para o social, para o outro, para abençoar a vida dele? De concreto. O que você tem feito? Não porque eu espero do Espírito Santo, mas o que você tem feito de concreto para agir? Não existe santidade que não seja santidade social. Tudo que eu prego eu preciso viver lá fora para abençoar vidas. John Wesley dizia isso, e como isso é sério, isso é profundidade. Não adianta nada eu vir para a igreja ou tentar fazer oração ou viver de alguma forma se eu não vivo uma vida em profundidade com Deus. Amados, já chegou e é o tempo, é hoje, em que o Senhor quer usar homens e mulheres, que o Senhor procura homens e mulheres que sejam verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Não uma coisa superficial, mas é algo profundo, e a igreja precisa disso. Há cristãos com um nível de conhecimento tão superficial sobre Cristo, que é difícil até de conversar sobre de Cristo com essas pessoas, dentro da igreja. Eles são cristãos que, se você pedir para ele recitar um versículo, talvez ele possa recitar o Salmo 23, versículo 1, ou João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi ingênuo. Pastor, eu sei. O Salmo 23, quem sabe de qual é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu sei. Mas quando você fala de coisas mais profundas, aí ele começa a ficar assim, até quando? Vivemos uma vida superficial. É como diz o apóstolo Paulo, são como crianças que estão ainda bebendo leite, até que o Senhor queria dar uma feijoada para eles, mas eles não vão aguentar, não vão ter dor de barriga. E isso é o problema. Até quando? Essas pessoas, elas se agarram a heróis. Há pessoas que a gente vê muitas vezes sendo homens e mulheres curiosos, vendo fulano, está vendo esse fulano. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 ao 6 diz assim:
Por havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, olha bem a celeuma que tinha na igreja de Corinto, eles dizendo assim, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Para! Dentro da igreja, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo. Eu gosto muito quando o pastor prega. Não, eu não gosto, não. O pastor não prega muito bem. Um outro irmão prega melhor. Ou o outro irmão prega melhor. Eu não gosto muito quando a Renata toca, não. O outro irmão toca melhor. Não, eu gosto mais quando a outra toca. Gente, pelo amor de Deus. Aí tem gente que fala assim, será que a oração do irmão é boa? Teve gente que já perguntou para mim assim, lá no seu coração tem oração de fogo? Eu olho assim, o que seria oração de fogo? Eu fico pensando sobre essas coisas, eu falo assim, qual é o raciocínio dessa pessoa? Toda a oração em nome de Jesus, ela é poderosa. Você crê nisso? E não existe oração A ou B ou C. Existe a oração que é feita em nome de Jesus. E a palavra do Senhor fala, tudo que pedires em meu nome, isso recebereis, se for da vontade do Pai. Se a tua vida estiver em conexão com aquilo que o Senhor pediu. Isso é real. Amados, isso é muito sério. Não pense em Apolo, não pense em Paulo, mas pense no Senhor da igreja, que é Jesus, aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Bom, a mente do cristão, então, pastor, como é que deve ser? A mente do cristão deve conter a mente de Cristo. Se quer que nós realmente somos ou devemos ser espiritual, cristãos espirituais, nós devemos então edificar a igreja de alguma forma. O apóstolo Paulo, ele propõe 3 alvos a serem buscados pelos cristãos espirituais. Grava aí, marca isso que é muito importante. O apóstolo Paulo, ele fala de 3 alvos, é o seu alvo da igreja. 3 alvos que devem ser buscados pelo cristão espiritual. Primeiro, a profundidade. Segundo, a humildade. Terceiro, o serviço. Isso é algo. Bom, tem a palavra, mas tem os frutos? Nossos frutos. Aí eu vou pensar um pouquinho em busca da profundidade. A única maneira do cristão não ser seduzido ou não se deixar seduzir é a profundidade. Quanto mais você conhece de Deus, mais você entende que você é pequenininho demais. Quanto mais você se aprofunda da palavra, mais você entende que sabe pouco daquele do Senhor. Aí a gente vai falar assim, Senhor, eu sei que nada sei, e preciso da tua graça. Observem bem, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 6 ao 11, olha que coisa interessante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Deus poderoso dessa época foi o texto que nós lemos. Eu quero que você leia de novo e entenda. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Não há profundidade na sabedoria deste mundo, não há segurança na força desse mundo. A sabedoria está no mistério de Deus, em conhecer a Deus. Um homem sábio, a primeira coisa que ele busca é conhecer a Deus. A maior força do mundo, pensa, é a fraqueza da cruz de Cristo. É muito menor do que a fraqueza da cruz de Cristo. A maior potência do mundo. Amados, profundo é quem se deixa esquadrinhar pelo Espírito Santo. Quem fala com o Espírito Santo, Senhor, age na minha vida, que eu seja um homem, uma mulher
não movido pelas minhas próprias vontades, mas movido pelo Santo Espírito. Nós não podemos esquecer que Deus é quem esquadrinha os nossos corações e mentes. Você crê nisso, irmão? Você permite isso? Porque outra coisa você tem, muita gente até entende. Outra coisa você fala, Senhor, eu sou barro nas suas mãos. Aí o sujeito, quando fala isso, Deus, você sabe que Deus só está esperando isso para agir na vida de muita gente? Tem gente com potencial tremendo, que Deus só está esperando assim, Senhor, faça de mim a tua vontade. Quando o sujeito fala um negócio desse, Deus vai pegar isso aí, vai fazer, mas vai fazer um debulício na vida desse camarada, dessa mulher, desse povo. Meu Deus! Aí as perguntas que as pessoas me fazem, pastor, por que nós não vemos mais pessoas agindo como Deus, como antes, Deus agindo na vida de pessoas? Porque há pessoas que não querem profundidade, continuam vivendo na superficialidade, vir à igreja somente aqui na terça-feira, no dia de culto, orar um pouquinho. Aí vem no domingo de manhã, escola dominical. Aí vem o culto à noite. E acho que está suficiente. Alguns vêm só do culto domingo. E aí? Há pessoas que leem Bíblia só quando o pastor pede aqui. Abre aí, meu irmão. Ainda tem dificuldade aqui. Amados, o que a gente vai viver? De que forma? Aí entra um outro ponto que eu falei de 3. Lembra aí que eu falei de 3 pontos que o apóstolo Paulo fala claramente, alvos a serem buscados pelos cristãos: profundidade, humildade e serviço. Se você quer viver uma vida em profundidade, a primeira coisa, se envolva com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a dinâmica da igreja, é o dínamo, é aquilo que faz a igreja caminhar, é a batida do coração da igreja, é justamente o Espírito Santo. Porque uma igreja sem mover o Espírito Santo, essa igreja, ela está fadada à morte. Aí quando se fala de humildade, que é o alvo cristão, assumindo a fraqueza. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Como é que pode um homem que dominava tudo isso falar que eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor? A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Amados, quantas vezes nós não assumimos a nossa fraqueza? Você sabe qual é a sua fraqueza? Você sabe aonde você é fraco? Você sabe aquilo que Deus, o Espírito Santo já tem te falado? Toma cuidado com essa área. Cada um de nós temos as nossas. E nós sabemos, porque o Espírito nos convence de todo juízo, de toda justiça, de todo pecado. Nós sabemos. Essa é a função do Espírito Santo. E para nós, uma das coisas maravilhosas da pessoa que é humilde é assumir as nossas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. Gente, pastor, meu Deus, isso é um insight. Vamos aí dizer, um insight é justamente quando eu tenho aquela eureka. Bom, pastor, eu não entendi isso. Tá, quando você assume a sua fraqueza, o poder de Deus vai ali e te fortalece. E o Senhor fala assim: eu quero ser o teu Deus, eu quero agir na tua vida. É aí que eu quero mostrar que eu sou Deus na tua vida. Quantas vezes nós não permitimos isso? Buscar ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, assumiu uma forma de servo,
morrendo a nossa morte na cruz. Isso é humildade. A felicidade de Jesus foi abrir mão de toda a sua grandeza para ser servo. Entenda bem, hoje eu estava falando sobre isso, e aí comecei a falar, Senhor, quão arrogante era Pedro, né? Você vê no momento em que os soldados foram ali pegar Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, no Getsemane. O soldado meteu a mão em Jesus, Pedro arrancou da espada. Lembra o que ele fez, gente? Cortou a orelha do homem. Aí Jesus, foi lá, pegou a orelha, socou assim para tirar a terra, colou a orelha no rosto do moço. Aí virou para ele e disse: você acha que se eu não pedisse o Pai não enviaria miríades de anjos para me defender? Você acha que é eles quem estão pegando a minha vida? Sou eu quem estou entregando a minha vida na mão de vocês. Você acha que eu preciso de que você desembanhe, estar e luta ao meu favor? Não precisa disso não. Jesus, Ele fez isso por amor a você, a mim. Isso é entender a função. Servo de Deus, aquele que realmente se entrega. Isso é humildade. E quando nos falta de humildade, como nós somos soberbos muitas vezes. Terceiro ponto, lembra, gente, o que eu disse? Os 3 alvos, quais são? Ter profundidade, buscar essa profundidade. Segundo, viver a humildade. E o terceiro ponto, ser servo. Servir. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz assim: porque ninguém pode lançar no profundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ninguém pode fazer qualquer outra coisa a não ser o fundamento em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo é o fundamento, não nossas visões pessoais, não aquilo que você pensa que pode fazer, mas quando você se coloca diante da vontade de Deus, para que você faça. Às vezes a pessoa acha assim: não, vamos fazer o seguinte, Deus está querendo, preste atenção. O mover de Deus, Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, ele fala que Deus cria as ondas. Ele fala isso. E cabe a nós, povo de Deus, simplesmente pegar a nossa pranchinha de surf e surfar a onda que o Espírito faz. Mas tem muita gente que fala assim: não quero surfar essa onda não, quero surfar aquela outra lá, aquela outra é melhor, ela está mais bonita. Mas Deus tem para você essa onda. Mas tem gente que quer surfar a outra. Quero dizer para você uma coisa, preste atenção. Quem faz a onda é o Espírito Santo. Nós é que temos que nos adequar à vontade dele. Não é a sua vontade, a vontade de Deus. Não é Deus que se curvar a sua vontade, não. O grande problema da igreja é isso. Se você quer ser servo, então se coloca uma dispensação. Quando eu falo de dispensação, quantos de vocês, hoje em dia, quase não tem isso, né, nas casas? Dispensa. Lá na roça tinha a dispensa. Dispensa era um quartinho onde guardava tudo, as coisas gostosas que a minha tia-avó fazia, os biscoitos, estava tudo lá na dispensa. Quero dizer para você a coisa: entrar numa dispensação significa você se colocar
disposição de Deus. Senhor, fala que o teu servo ouve, me manda que eu vou, faça o que o Senhor quiser. Só teu. Lembrando aqui, só para a gente encerrar. Você lembra do dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você lembra que você disse para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua? Muitas vezes com choro, muitas vezes falando: Senhor, eu preciso do Senhor. Você falou aquilo de verdade ou foi só por emoção do mundo? Porque se você falou de verdade, quer dizer que você uma coisa: a sua vida não é mais sua, mas é de Deus. Que você vive uma vida como servo, simplesmente como servo. Feche os seus olhos. Eu gostaria que nessa noite nós estivéssemos atentos àquilo que Deus está falando à igreja. Você abandone a superficialidade e venha para a profundidade de Deus. Você é santuário que Deus vive, que Deus quer habitar. Deixe qualquer orgulho e assuma a humildade diante de Deus. Reconheça que sozinho você não consegue. Por sua própria conta você não vai. Convide o Senhor Jesus Cristo para ser Senhor da sua vida. Deixe de simplesmente fazer aquilo que você quer fazer, mas faça aquilo que Deus quer que você faça. Assim nós teremos de fato a mente de Deus. Deus amado, nós em nome de Jesus quero colocar nas suas mãos cada irmão, cada irmã, Senhor, que se coloca diante do Senhor, que rasga o seu coração diante de Deus, que fala: ó Deus, que te ama, Senhor, que nós entendamos essa profundidade do que é o amor. Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor. Pedir ao Senhor que nos fortaleça, ajudando, ó Pai, para que possa viver, ó Deus, nessa profundidade, vivendo a vida de humildade e vivendo a vida como servo do Senhor. Eu abençoo a igreja, abençoo cada irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essa palavra ela alcance o seu coração. E essas três coisas: viver em profundidade, viver a humildade e viver como servo e serva do Senhor. Isso deve ser o nosso alvo, o alvo de todo cristão. Viva isso, busque isso, se esforce para experimentar o melhor daquilo que Deus tem para você. Amém? Você foi abençoado essa noite? Sai por aí distribuindo bênção. Vamos nos colocar em pé, amados. Vamos receber a bênção. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que ministre, Deus, essa palavra aqui que de repente faltou, Deus, que o Senhor possa falar ao coração e à mente de cada irmão. Que o Senhor, ó Pai, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Abençoa, Deus, aqueles irmãos e irmãs que estão passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, ó Pai. Visita-nos, ó Pai, nos abençoe. Ó Pai, quero lembrar aqui, ó Deus, da irmã Noêmia, ó Deus, que está, ó Deus, em convalescência. Ó Deus, que machucou o seu braço por causa de uma queda. Ó Deus, abençoar a vida do Saulo, que também, ó Pai, tem lutado com as suas vistas,
servos. Quero abençoar a vida do Dorinho, do pai, do Zé. Ó Deus, abençoar, Deus, a vida da irmã Anani, a vida do nosso irmão José, do seu esposo. Quero abençoar a vida da minha mãe, a vida do meu pai. São pessoas que têm necessitado da tua graça. Ó Deus, se estiver esquecendo de algum nome, Pai, são tantas as pessoas que precisam. Mas visita, Pai. Abençoa, guarda, protege. E a Deus, nós clamamos a Ti que nos dê uma semana de vitória. Leva-nos de volta para os nossos lares. E nos dê a Tua paz. Paz que é melhor do que a vida. Nos ajude, Senhor. A Tua graça, Senhor, que é melhor do que a vida, seja sobre nós. E que nós, Pai, possamos receber de Ti o melhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as nossas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós hoje, sobre nós, seja para todos sempre. Uma boa noite, uma boa semana. Nós estamos encerrados.